Esta é a Carda. Esta é a Carda. E esta é a Joana. Mas a Joana está tão farta de falar português que vai falar finlandês. Tässä on nainen, tuulen tumma villinainen. Tässä on nainen, tuulen tumma villinainen. Tuulen tumma villinainen. Tässä on nainen villinainen. Tässä on nainen villinainen. Tuulen tumma. Tässä on nainen, tuulen tumma villinainen. 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 Joana Carda é a mulher de pau. Ela fez um risco no chão e esse risco não se apagava. Tentei apagá-lo, meti-lhe uma enxada, mas não se apagava. Tirei a água, raspei, mas o pau Joana Carda apaixona-se por José. Aqui estou a trabalhar nos cartas de tarot. Estou a trabalhar uma posição que é isto, que é a Joana, a Carda, que é a Joana forte. Mas estou a ter muita dificuldade a conseguir fazer isto, que é um gesto lógico, figurativo, como encarnar isso ao corpo de Carda. Isto outro vem numa posição que vem desde aqui. No início foi assim, mas foi muito coitadinha. Eu não quero fazer a coitadinha. Também João disse que não faça a coitadinha. Não vou fazer a coitadinha, vou fazer. Se calhar é mais sensual, se calhar o pau está mais apertado. Então ali uma coisa mais sensual. E é mais interessante também, não é? Pronto, mas como fazer disto que esteja vivo no diálogo? Não sei. E pronto.
Podes abrir. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma questão, algum esclarecimento, alguma ajuda de perplexidade. Estava a pensar da afinidade grande que a vossa proposta, o vosso trabalho, a vossa procura, a vossa radical assemelha este trabalho muito realmente ao texto de Quixote. Há uma afinidade fundíssima. E achas isso aonde? Em que é que tu sentes isso? Nisto tu estás a falar da dualidade. Da dualidade. Claramente, nessas pulsões que parecem ser contraditórias e que, no caso do Quixote, encontramos no Fidalgo, neste Fidalgo de 50 anos, como diz o Cervantes, que depois, a mercê daquela leitura deslocada de livros de cavalaria, se transforma no Cavaleiro Branco. Essa permanente dualidade, essa operação, essa performance, essa mudança, esse movimento extraordinário, encontra nestes personagens que parecem assoladas por uma solidão que às vezes parece uma solidão com várias colorações que aqui se vê. Mas é uma solidão todavia operativa, tem um braço armado e tem um movimento. Não é uma solidão piegas. É uma solidão extraordinariamente operativa, cantante, em movimento. Nesse particular, não é? Depois, obviamente, o tema da viagem, que é um dos temas de eleição de um bordão grande do Quixote, essa viagem metafísica, não se parece não ter um território, ou o território não parece ser aquilo. A metáfora do Saramago é muito clara, não é? Mas que no Quixote não parece haver uma viagem física, mas antes metafísica, esse mandar-se para fora, ir. Então há aqui sem dúvida que eu gostava de aprofundar por várias razões, mas há aqui uma contiguidade muito grande, uma fidelidade muito grande com o Quixote. É extraordinariamente inspirador ver o vosso contributo. Nós temos trabalhado uma lógica de aproximação ao texto parecida. Vocês têm ferramentas de indução muito interessantes. Possível essa pesquisa radical do trabalho do ator. Isso é sempre inspirador. Estava a dizer que a nossa desculpa lá, agora estou a tirar por tudo. Porque estava a ver as prestações deles e eu também tenho estado fora, não tenho estado a fazer. Eu às vezes também faço, mas quando um gajo vê, quando um gajo é espectador, há ali qualquer coisa diferente, como sabe. Mas estava a ver estas prestações e estava a identificá-las com muito trabalho que nós tivemos a fazer, sabes? E de como, de repente, podíamos ter estado em salas opostas e eu não tinha dado por isso. Realmente, o que vocês estão a fazer, não podia estar do outro lado. Por isso é muito inspirador e tenho cuidado que acho que vou gamar aqui alguma coisa. Eu já fiquei particularmente emocionado com a nossa equipe e com muita emocionado com a vossa. Vocês são muito bons. É tão bom ver quando o trabalho é futuro, quando o trabalho é feito com diálogo, quando o trabalho é feito com. Isso é extraordinário. Eu não gosto muito da corporação dos atores. Desculpa, não era isto que eu queria dizer. Não gosto num certo sentido em que se fala da corporação dos atores, aqueles tipos profissionais, aquelas coisas do meio, também às vezes trazem aquelas coisas indesejáveis e aquele gossip que é assim, mas todavia há um impulso contraditório, esta irmandade extraordinária que nos aproxima, estarmos a fazer coisas, esta generosidade, isto é um lugar comum, as coisas que se dizem. Esta generosidade é extraordinária, esta oferta, nós tivemos a trabalhar com o poema do Herberto Helder,
Um poema que fala sobre um ator, está num livro chamado Poemato, um livro que fala exatamente do ator, da disponibilidade do ator, dessa oferta extraordinária que é o ator, que é o humano, não é? São seres humanos a dar, a iluminar, a experimentar, a oferecer o corpo. Tudo isso é muito emocionante, é fundíssimo. Parabéns. Parabéns. Diz Maria Luís. Será que dá para desvendar um bocadinho as cestas? Sim. Clara, acho que é partir mais para ali, ou daí, como quiseres, mas para a gente ver, se calhar, não sei. Não, fala tu. Claramente está a fazer os figurinos. A ideia destes figurinos começou pela ideia de começar a fazer roupa. Eles criarem o próprio, eles têm necessidade de se vestir. Em princípio eles estarão quase nus, fugiram de casa, saíram de qualquer lado, com o mínimo de roupa possível, roupa interior, sei lá, se calhar até foram encontrados com as cuecas na mão, não sei, com as calças na mão. E depois a ideia surgiu de eles construírem o figurino em malha. Não te vê, ainda não percebe. De ser uma coisa muito simples. Estás em contra-luz. Tens de ir para o palco. Está ali uma cadeirinha e tudo. Podes ir tricotando um bocadinho. Porquê é que não falas a tricotar? Pronto, a ideia é esta. Começar a construir a roupa. E às vezes ela desfaz-se e desfaz-se. É uma malha muito primária, é uma malha muito... Não tem nada de complicado, é a coisa mais simples que há de fazer. Depois também há a influência das redes, da rede. Também fizeram umas redes, fizeram assim uma série de tiras, vão fazendo, eles próprios vão fazendo e vão se vestindo e vão construindo o próprio figurino, acumulando malhas. Estarão até ao fim. Estou a pensar, quer dizer, nós estamos aqui a pensar, o Rui Francisco faz a encenação comigo, não é? Estamos a pensar, vamos fazer isso juntos, pá. E estamos a pensar realmente ter uma cena, provavelmente a cena final, em que eles já estão a aprender, já sabem também fazer, toda a gente sabe fazer. É uma imagem muito forte. Foi feito pelo Nuno Nunes. E é uma imagem muito forte, muito bonita, vê-los a falar de coisas sérias. Deixa-me só dizer uma coisa. Há aqui também a questão das duas faces, as duas cores, cada um vai ter duas, não é duas cores, mas duas tonalidades da mesma cor diferente, tem a ver com as personalidades deles. Eles vão misturando durante todo o espetáculo. Basicamente é isto. Vão desenvolver eles e vai haver uma necessidade de composição final, mas de qualquer maneira isto vai nascer muito daquilo que eles forem construindo e da forma como eles vão acumulando, a sua roupa, as malhas, os trapos. Isto não é um facto com uma forma muito definida, a ideia não é ser um facto com uma forma muito reconhecível, como um vestido, ou uma saia, ou umas calças, ou uma t-shirt, mas é mais tapar o corpo com esta acumulação de malhas. E é isto. Tem que mostrar. Não sei se querem perguntar alguma coisa. Não, há aqui vários registros, não é? Quer dizer, vocês veem que uma pessoa a fazer malha e a dizer o texto, não é? É outra coisa, não é? De repente está ocupado com uma coisa concreta, com coisas que a gente gosta. É que mesmo quando vocês veem este artifício todo, por vezes, em alguma gestualidade, eles estão a tentar estar ocupados com coisas concretas. Mas, de qualquer maneira, aquilo tem um registro para nós que vê simbólico, não é? Aqui há um registro um bocado diferente, não é? Que é... Eu acho que é uma imagem fortíssima, vê-los todos a fazer malha, não é? Vocês querem dizer um bocadinho dos textos finais, só para a gente ouvir? Isto é só uma diz. Queria perguntar-vos se consigo expor um bocadinho. Porque, embora as partituras sejam todas muito diferentes, não é, de cada um de vocês,
estão todas elas equalizadas. Portanto, nota-se que há um olhar exterior sobre todos. Mas, ao mesmo tempo, a performance de cada um mostra que há uma consciência enorme do seu próprio corpo e, portanto, uma liberdade também criativa. Por isso, como é que vocês chegaram, ou seja, porque eu também quero roubar, mas sem roubar, como é que eu posso inspirar-me ao método de trabalho que foi este e será que me podem emprestar, portanto, explicando-me para eu também conseguir ser tão boa quanto vocês. Nós, em princípio, uns mais, outros menos, mas em princípio nós seguimos aqui uma lógica de trabalho que tem a ver com a formação dos lombrites, que está baseada no conceito da consciência do valor em si. Portanto, a palavra consciência que tu utilizaste é completamente adequada aqui. Portanto, existe esse trabalho prévio de todos nós, uns mais, outros menos, sobre essa questão da consciência daquilo que estamos a fazer. Portanto, nós aqui o que defendemos não é o ator enquanto intérprete, é o ator enquanto artista, que utiliza o seu corpo, a sua voz, a sua intimidade, o seu imaginário como ferramentas para criar o seu quadro, a sua obra. E, portanto, depois, em relação a essa coisa que tu estás a dizer, estar equalizado, acho que se calhar se nota mais isso agora do que ao princípio, porque de facto nós somos muito diferentes como atores, mas nós fazemos muito um trabalho de ver fazer, portanto nós fomos nos vendo sempre uns aos outros e procurando também estas cedências, aproximações. Não sei, o que é que se pode dizer mais, não é? Não, digam vocês. Na vossa perspectiva. Eu acho que o que ajuda muito, se calhar, essa coisa que tu vês de fora e que parece tão fascinante, que é esta capacidade que nós andamos sempre a tentar ter, nesta consciência do que estás a fazer e de poder escutar a cada momento as informações novas que te chegam, não é? E aproveitá-las e usá-las em prol do que já estás a fazer, ler o que estás a significar para fora e perceber quando é que esticas isso, quando é que diminuis, quando é que dás o doce e tiras, quando é que entras em diálogo com coisas que te surgem de fora, quando é que levas o... E isso tem muito a ver também com uma coisa que trabalhamos muito aqui, que é apoiar tudo o que fazemos em focos concretos. Em focos concretos. Muito claro em pois, ou seja, para dar um exemplo mais concreto, eu quando tenho as duas personagens, o meu trabalho sobre as duas versões da mesma personagem, partiu, obviamente, eu quando pensei num tipo que é mais, que aceita mais as coisas e que quer abraçar esta loucura, pronto, esta foi a minha ideia, mas depois como é que eu falo sobre isto de uma forma concreta para que todos os dias eu possa repetir aquilo sem ter que estar num estado de... E para mim tinha a ver com uma questão do ar. O ar que me passa pelos espaços vazios e que me entra no corpo e que me deixa num estado mais de suspensão. Pronto. E de repente eu sei que isto, tecnicamente, eu posso recuperar todos os dias. E não um estado, não uma emoção. E de repente o contraste era uma coisa, é fechar este ar. É um contraste que passa de fechar este ar e ter o ar mais comprimido no corpo. Eu sei também que isto eu posso recuperar todos os dias. E depois estou mais disponível para jogar com o que vem. Portanto, acho que também é uma coisa que é muito específica, esta coisa de procurar pontos motores e focos do ator no trabalho constante. Posso fazer só uma perguntinha? A solidão é uma coisa que vos é infligida ou é uma opção? É que a minha solidão pareceu muito narcísica. Acho que tem mais a ver com o texto em si. Mas vocês, aquilo que me passou, eu estou a falar como espectadora, não artista, não ensinadora, não ensinadora. É como espectadora, a solidão que me passou de vocês, para mim, foi uma solidão narcísica. Foi uma opção vossa
vocês estão sozinhos por opção própria, vocês gostam da solidão. Portanto, eu estou a dizer numa atitude de narcisismo. E eu pergunto-vos se do texto vos parte, porque eu quero falar de conteúdos, porque a minha Europa é a tua. O cão é a minha Europa. E eu quero falar de conteúdos porque é isso que eu gosto de falar no teatro, porque eu de técnica não percebo nada, como vocês sabem. Mas a solidão, que é um estado que me preocupa, e porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais atomizada e onde nos põem sozinhos, eu pergunto para vocês se o vosso fuel criativo, o vosso combustível criativo, se a solidão, que é um sentimento com o qual eu estou particularmente preocupada, se a solidão para vocês é uma opção ou é uma coisa que vos é infligida. Nós estamos a trabalhar a solidão numa viagem. Nós lemos no princípio do Saramago como personagens que não têm família, que se cortaram com alguma coisa, portanto, eles só estão solidários. Esta noção de solidão é uma noção de falta de afinidade com pessoas. Solidão no sentido de eles não se sentirem na comunidade no princípio, na altura do cataclismo. Mas para chegar à comunidade. Para chegar à comunidade. A solidão não é uma constante no espetáculo. Isso não é uma opção. Não é uma opção própria. Não, eles procuram, eles estão sós porque não têm afinidade com o que está com a maior parte das pessoas. Mas isto é a construção, isto até nem se vai ver. Eles têm alguns monólogos realmente no princípio, em que isto se pode refletir. Mas isto é o princípio da viagem. Eles partem de pontos, na história do Saramago, eles partem de pontos completamente geográficos diferentes. Eu li a história do... Já li o romance do Saramago há muitos anos. E não... Eles não têm consigo, é engraçado, porque eles não trazem consigo... Eles cortaram com qualquer coisa naquela altura. Era uma opção. Não, mas a solidão para mim era uma constatação no estado em que eles estavam. E eles tomam consciência de solidão e partem. E ouvem falar que há alguém parecido com eles, eles vão em conta das pessoas que são parecidas com eles, para se encontrarem e criarem uma comunidade. Portanto, a questão da solidão é para nós construirmos o encontro. E não para construir a solidão. Não, porque a mim parecia uma coisa muito contemplativa, autocontemplativa. Sim. Eu acho que a solidão, do que eu percebi, já estamos à procura. E, eventualmente, a solidão aqui apareceu misturada com outras coisas que estamos a fazer. Portanto, de repente, isolar a representação da solidão não aconteceu aqui. Então, a partida, como o João deixou, digamos, metade da equação explicada, estás a perceber? Ele dirigiu o olhar de uma determinada maneira, estás a perceber? Em vez de eu ter recebido isto a seco, olha, toma lá, é isto que eu te vou dar. O João falou da solidão e não sei o quê, dos personagens, da dicotomia e não sei o quê, e eu andei sempre à procura da solidão. Da minha opinião, a solidão é um conteúdo que pode não ser, se calhar, visto ou interpretado pelas pessoas, mas também pode ser. Eu acho que esta solidão que nós estamos a tentar trabalhar é uma representação universal, porque as pessoas em comunidade, ou felizes ou infelizes, vaidosas ou não vaidosas, há se calhar uma forma de as representarmos sós, muito difícil, e que acho que se calhar nunca vai estar fechada essa representação. Como é que é uma pessoa distraída? Distraída, para mim, associo logo a alguém que eu consigo ver distraído. É a primeira coisa que me faz pensar na forma de resolver, de representá-la. Mas é uma forma de representá-la. E, portanto, é muito difícil representar a solidão sem a estar a conotar com nada. E nós aqui estávamos a ligar a representação da solidão com coisas antes ou depois, de forma que, se calhar, é difícil de ver. Agora, eu acho que, para mim, tem sido importante quase como base, sobre uma base que me obriga a ter elementos que são transversais à personagem toda, mas que se calhar não se vão ver, porque eu sustento-me, posso-me sustentar neles, mas depois vou estar nas situações, nas relações,
a gente não deve provocar muito o João nesse sentido. Não deve quê? Provocar muito o João, dizendo, nós não vamos, se calhar nunca vamos fazer isso. Se calhar, eu acho que quando nós começamos a dizer isto é uma coisa que nós não vamos usar no espetáculo, nós não sabemos que isso aconteceu no Quixote. Não é? Havia um momento em que não é uma coisa que nós saibamos, isto é um exercício mais para nós construirmos um imaginário, um momento. E cada um tem a sua maneira de fazer a solidão. A única coisa que nós trabalhamos mais específica é que essa solidão seja legível, não seja uma coisa. Mas pode ser que seja, é mais por aí, acho. Mas também, do ponto de vista dos conteúdos, Isabel, eu acho que a solidão é o segundo imediato à culpa, à culpabilização. Porque eles sentem-se culpados de um gesto que fizeram e que a península rasgou. Do mesmo modo, nós nos sentimos culpados quando alguém nos diz vocês vivem acima das vossas possibilidades. E no segundo imediato, nós temos que nos transformar em sós para iniciar um percurso de resposta a isso. E eu acho que a solidão aqui existe também por aí. Agora, a representação, a legibilidade, o que passa para... Aí, outra técnica. Nós estamos a tentar, na construção dessa comunidade, não é? Estamos a tentar partir do ponto que a solidão é eu num ponto. Pronto. Geometricamente, e sabendo que a linha liga dois pontos, nós começámos com problemas quando eles se encontravam. Pareciam que já sabiam tudo. Havia um personagem, vinha outro, e mas o que é aquilo? Mas eles não se conhecem. Então e começam logo a falar e... Não, quer dizer... Portanto, então começámos a trabalhar estes encontros a partir de dois elementos solitários, que estão solitários e que se encontram, constituem uma linha. E depois há aqui muito tipo de encontros. Há o encontro do amigo, da afinidade, da complicidade. É que eu tenho uma representação na minha casa agora. Obrigado pelo vosso licença. Muito obrigado. Estamos a tentar trabalhar sobre tecnicamente o ator, mas isto são conceitos que depois se refletem no espetáculo, que é a solidão, o encontro na linha e depois o triângulo. E depois vai se tornando cada vez mais complexo, não é? Depois sou eu no meio de muita gente. E isto tem muito a ver também com o que nós defendemos o singularismo, não é? Como é que nós podemos estar em comunidade sem estarmos em coro, sermos corais, sem perder o eu? Sem perder o eu. A gente não quer perder o eu. Não é? Mas como é que isso se faz? E não é, nós falamos muitas vezes nisto, não é uma questão de tolerância. Eu não tenho que tolerar o outro. Eu tenho que perceber é que, como vocês estavam a dizer, eu tenho que lhe roubar, eu tenho que me apropriar dele, eu tenho que comer um bocadinho. Para mim, não é para bem dele, é para bem meu. Porque eu quero ser mais complexo, mais diverso, mais completo, mais... Pois, até podemos ser um bocadinho mais polémicos. Como é que nós vivemos em reunião e não em interseção? Porque essa leva-nos a outra discussão, não é? Como é que nós vivemos em reunião, sem ter eu que procurar o que é comum entre mim e ti? Não é? Porque é que eu tenho que viver no que é teu e meu? Como é que nós vivemos no que é nosso em reunião? Exatamente. Portanto, esta ideia de reunião, que é possível viver em reunião, ao contrário do que muitos anos, muitas vezes, que nós temos assistido à discussão da interseção. Sejam à vontade, é evidente, não tem problema nenhum. Obrigada. Nada. Muito bem. Tu querias, Maria Luísa, dizer uma coisa? Só mais uma coisa. Acho que é muito interessante aquela questão das mãos. Quase como se fosse a culpa individual que cada um tem da personagem. E, portanto, não sei se depois isso vai ser visível sempre só a nível das mãos. Podia ser sempre só a nível das mãos, ou sempre ao nível dos pés, sei lá. Mas achei muito interessante, muito interessante. Isso é engraçado porque nós estávamos aqui a fazer experiências com a Ana Teixeira sobre estas imagens, para ter essas cartas viradas, e depois de repente a Ana Teixeira começou a fazer macrofotografia das mãos e dos pés. E nós começámos a ficar muito entusiasmados com essas imagens realmente. É porque a diferença física, quando há uma diferença física, aquela questão da mão, quando ele está ali com aquela mão, que até fica mais vermelha. Eu estava a olhar para a mão, de repente tu estavas a comentar. Já tinhas tentado isso, sim, mesmo ele ter-se verbalizado, falar não é? da mão, e até que assim, porra, mas ele também
com a mão mais vermelha? Será que ele teve a apertar a mão antes de entrar em cena? Pensei eu. Mas se calhar não. Quer dizer, a atenção estava ali na mão. Não sei, eu acho que há coisas que são muito interessantes de observar e... Já tinha tentado a mão também, é? Sim, sim.